Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, 24 de janeiro, a Igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Escutemos o Evangelho de São Marcos. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é a única passagem do Evangelho de São Marcos em que a mãe de Jesus aparece. De acordo com São Marcos, ela vem com os outros membros da família de Jesus para levá-lo para sua casa, porque as pessoas estavam dizendo que Jesus havia enlouquecido. São Marcos apresenta Maria e os outros membros da família agindo com uma preocupação genuína por Jesus. O Evangelho de São Marcos faz uma diferença entre a família biológica e a família escatológica. Quem é a família biológica de Jesus? A sua mãe e os seus primos. A família escatológica é a família espiritual. Se a Virgem Maria tivesse concebido o seu filho apenas no seu ventre sem concebê-lo no coração, ela não iria se tornar uma verdadeira discípula do seu próprio filho. Pois Santo Agostinho diz que antes de Maria receber o seu filho na carne, ela o recebeu pela fé. Maria não só foi mãe do seu filho, foi também discípula dele. Quando chegou a notícia a Jesus de que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando por ele, Jesus identificou os que estavam dentro da casa, seus discípulos, como sua verdadeira família. Quem faz a vontade de Deus, disse Jesus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Maria, como também os parentes de Jesus, tiveram que aprender a deixar de lado sua vontade e se render totalmente à vontade de Deus. O próprio Jesus aprendeu a obediência, segundo a carta aos Hebreus. Assim como Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria, também a Virgem Maria cresceu na fé, na graça, na sabedoria, na obediência. Segundo o Evangelho de São Lucas, sabemos que Maria foi aquela que, mais do que qualquer outra criatura humana, fez a vontade do Pai, quando ela própria disse ao anjo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E hoje a Igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Deus é o Deus do coração humano. Com estas palavras, aparentemente simples, temos a essência da espiritualidade de um grande mestre. São Francisco de Sales era filho do Marquês de Sales. Ele nasceu em Savoie em 1567, na França. Em 1593 foi ordenado sacerdote. Passava longas horas em oração. As almas se ganham com os joelhos, dizia ele, ou seja, em oração. Atendia sem pressa no confessionário, pregava, assistia a todos os necessitados. Seu zelo apostólico não conhecia fronteira. A ele se deve a conversão de mais de 60.000 calvinistas. Em 1603 foi consagrado bispo. Ele multiplicou sua tarefa apostólica na catequese, pregação e sínodos diocesanos. Foi bispo titular de Genebra e um dia Henrique IV, rei da França, ofereceu-lhe um rico bispado. E Francisco de Sales respondeu:
Casei-me com uma mulher pobre, não posso trocá-la por outra mais rica, e essa mulher é a pobreza. Um de seus apostolados mais frutíferos foi o da pena, ou seja, o da escrita. Ele escreveu o Tratado sobre o Amor de Deus, a arte de tirar proveito de nossas falhas, cartas belíssimas, controvérsias, e talvez seu melhor livro, sempre atual, intitulado A Introdução à Vida Devota, Filoteia, que inclui uma série de regras para se santificar no mundo. Atravessou o caminho de São Francisco de Sales uma alma excepcional, Santa Joana de Chantal. Entre os dois surgiu uma profunda amizade, típico exemplo de equilíbrio afetivo entre duas almas que caminham para Deus. Juntos fundaram a Ordem da Visitação, que logo alcançou excelentes resultados. Sua vida era muito intensa. Em Paris conheceu São Vicente de Paulo, que dirá mais tarde acerca de Francisco, que dirá mais tarde acerca do amigo. Quanta suavidade há em Francisco! Santos são aqueles que guardaram para si toda a agressividade. São Francisco de Sales era exigente consigo mesmo e exemplo de moderação e equilíbrio para os outros. Ele é conhecido como o santo da doçura, o apóstolo da bondade, o mais doce dos homens e o mais gentil dos santos, apesar de seu temperamento explosivo. Dizia ele: se erro, prefiro que seja por excesso de bondade que por demasiado rigor. A influência de São Francisco de Sales na espiritualidade da Igreja foi e continua sendo enorme. Quando São João Bosco procurou um protetor para sua família religiosa, encontrou nele, e por isso sua obra se chama Salesiana. Morreu em 28 de dezembro de 1622, aos 56 anos. Seus restos mortais repousam em Annecy, na França, no Mosteiro da Visitação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho